Agora são 7h56 e vamos conversar com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política, também de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Rosemary, a gente teve ontem um pronunciamento à noite do presidente Jair Bolsonaro em que ele seguiu mais ou menos uma linha já adotada em pronunciamentos e também em aparições públicas, na qual defendeu o uso da cloroquina como forma de tratar o coronavírus. Também disse que os ministros devem estar alinhados a ele, aí numa alusão, né, pelo menos o que se supõe, ao ministro Mandetta. Como é que você viu esse pronunciamento de Jair Bolsonaro nesse momento da pandemia no Brasil? Olha, eu acho que assim, ele está próximo a um pronunciamento que ele fez há semanas anteriores, em que ele tenta sinalizar uma certa capacidade de articulação de uma união. O problema é que ato contínuo, como o pronunciamento que ele fez há semanas atrás, ele em menos de 12 horas desmonta qualquer possibilidade de ser o articulador dessa união. Então, eu ouvi esse pronunciamento dessa forma. Acho que ele, em vários momentos, ele procura manter a autoridade sobre o seu governo, uma autoridade que nós estamos vendo está muito enfraquecida, né? Então ele fala, os ministros têm que estar sob o meu comando, sobre as minhas ordens, os governadores e prefeitos que tomaram as medidas de isolamento não me consultaram, né? E continua, de fato, insistindo em que o isolamento precisa ser flexibilizado, e eu acho que talvez o mais cruel, eu diria, cruel é o termo da expressão, porque ele coloca para a população quer trabalhar. Eu diria que, claro, né, nós somos um país de pessoas trabalhadoras e muito honradas, mas a população ela quer e ela deve ter o direito de defender a sua vida. E hoje flexibilizar o isolamento, conforme nós estamos vendo em todos os outros países, é jogar os mais pobres, né, ao contato com esse vírus, e isso vai, como já começa a sobrecarregar o sistema de saúde, é muito grave. E acho que com relação ao medicamento é interessante, porque ele se apega a esse medicamento como quem diz, eu tenho a solução, eu tenho o remédio para curar isso, o que é uma grande responsabilidade, porque é um medicamento ainda em teste, ainda não se sabe os seus efeitos. Ele, inclusive, usou um médico muito importante, muito conhecido entre nós, que afirma ter utilizado o medicamento. Eu ouvi a entrevista do Dr. Kalil durante o dia, mas o Dr. Kalil diz, bom, eu usei esse medicamento e usei, e falou vários outros antibióticos e outros tipos de remédios, e ele vira e fala, eu não sei dizer, né, porque os estudos ainda estão em medicamento, dentro desse composto de medicamentos, o efeito produzido exclusivamente pela cloroquina. Então, ele continua apostando, né, no conflito, e eu acho que isso vai ficando cada vez mais perigoso, vai ficando cada vez mais preocupante, me parece muito irresponsável esse tipo de condução da crise, da pandemia, num momento que nós estamos perdendo vidas. É muito grave. E a gente lembra, né, Rosemary, inclusive vários especialistas já falaram a respeito, além de não haver uma certeza da efetividade do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina,
cloroquina também tem aí os efeitos colaterais, né? Várias pessoas, eu mesmo conheço um caso de uma pessoa que perdeu a visão de um olho por conta do uso desse medicamento. Então é algo que tem que ser administrado, obviamente, com muita parcimônia e com apoio na ciência. Mas quando o presidente usa esse discurso, ele acaba pressionando, inclusive, né, os próprios profissionais da saúde. Eu fico imaginando a pessoa, o médico que está no hospital, cuidando de um caso grave, às vezes, né, de coronavírus, e os familiares devem estar pensando, não, usa cloroquina porque isso daqui vai resolver, né? É uma irresponsabilidade muito grande, Rosemary. É muito grande, assim, ele está falando da cloroquina como se a gente falasse um desses antigripais, não vou falar marcas aqui, né, que são remédios leves e que, né, se quando a gente está com resfriado, a mãe fala, toma isso, né, toma aquilo, que pode produzir até algum efeito colateral, mas não muito grave. A cloroquina não. A cloroquina, inclusive, em pessoas, por exemplo, que têm questões cardíacas, pode gerar arritmias, né? Então, é muito delicado, mas eu acho que ele quer usar essa autoridade de presidente para dizer para a população: eu tenho os dois remédios para enfrentar a pandemia. Um é a cloroquina e o outro é o que as pessoas continuem trabalhando, que as pessoas continuem produzindo, porque o mais importante, ele usou essa frase em um pronunciamento recentemente, mais grave que o vírus é o desemprego, não, presidente, porque o vírus ele pode levar à morte e o desemprego, o Estado, um governante, ele tem o papel e o dever de pensar políticas para acolher as suas populações no momento em que nós vivemos uma situação drástica e nós estamos falando isso, que são medidas feitas por vários governantes em países da Europa, o próprio Estados Unidos, quer dizer assim, todos eles, eu acho que colocando, né, disponibilizando recursos para assistir a essas populações. E aqui o presidente quer jogar essas populações para entrar em contato com o vírus. E, inclusive, ontem, até num certo tom, ameaçando governadores, ele tem feito isso, ameaçando governadores e prefeitos, e assim, olha, eu tenho um decreto pronto, né, para flexibilizar as medidas de isolamento e não vou duvidar em colocar esse decreto em prática. É um comportamento que realmente está muito distante de um estadista num momento tão grave quanto que nós estamos vivendo. É realmente lamentável. Rosemary, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Rosemary. Prazer em falar com vocês. Rosemary, a gente está falando aqui, né, sobre esses absurdos, né, do presidente Jair Bolsonaro e como ele tem provocado, né, no caso, os governadores e também os médicos, né? A gente teve aí também, você citou o cardiologista, né, Roberto Calil, né, que ele realmente disse que não dá para saber exatamente, né, se foi a cloroquina, porque foram outros remédios, como você citou também. Agora, teve um embate com o Davi Wip, né? O Davi Wip, que coordena aqui essa ação no estado de São Paulo, e ele pôs num post, né? O presidente colocou num post dizendo o seguinte nas redes sociais, que o Davi Wip escondeu que tomou cloroquina por causa do Dória, né? Então começa, enfim, a fazer mais intrigas ainda. Aí o Davi Wip disse em resposta, né? Me respeite, respeite a minha privacidade. Ele disse que a privacidade dele e da clínica dele foi invadida e ele vai tomar providências legais exatamente por conta dessa invasão de privacidade. Por outro lado, o governador João Dória também disse para o presidente da República, né, que ele tinha sido tratado no Albert Einstein, inclusive pelo Davi Wip, e que ele, né, o senhor agradeceu, né, dizendo do Jair Bolsonaro, que ele agradeceu na época, ele disse o seguinte, o Dória, respeite a medicina, respeite os médicos. Então, ele continua fazendo essas intrigas
o que realmente não ajuda em nada, e como diz o próprio Datafolha, né, a pesquisa do Datafolha, dizendo que praticamente 51% acreditam que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Eu só quis exemplificar isso em relação a essa pesquisa do Datafolha, e é importante, né, Rosemary, que ele não atrapalhe mais. Como fazer com que ele pare? Né? Quer dizer, essa ala militar, enfim, por conta do discurso dele de ontem, do pronunciamento dele de ontem, deu um pouco, né, o texto, mas aí ele vai lá no Datena e fala também um monte de coisa, dizendo que as pessoas têm que cuidar dos idosos, não tem que ficar na conta do Estado. Quer dizer, é uma balbúrdia, né, do que ele está fazendo, e eu queria que você falasse quem é que consegue parar esse Bolsonaro, Rosemary. Olha, essa é uma das questões preocupantes, e enquanto você estava falando, eu fui me lembrando, acompanho algumas redes sociais dos seus apoiadores, e por que que ele tem investido nesse discurso do medicamento? Então, acho que é isso, ele, né, prescrevendo, ele tem uma autoridade para isso, né, e ele não tem, ele não é médico, ele é presidente, ele não é cientista, ele não é biólogo, e não está ancorado em nenhum estudo concreto sobre isso. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Mas o que ele tem buscado é alimentar uma parte mais radicalizada daquele eleitorado que ainda o apoia. E aí o que que ele diz? Ele diz assim, na verdade, os ricos, e é por isso que ele pega o exemplo do Calil, ou os ricos estão com acesso à cloroquina, e aqueles que são contrários à liberação do uso desse medicamento é porque querem, esses sim são contra os pobres, esses sim querem que os pobres ou morram pelo vírus ou morram pelos efeitos do desemprego. Então, essa é um pouco a chave que ele tem mais ou menos utilizado para manter essa base de apoio ao seu lado, né? Eu acho que ontem, claro, a gente percebe, ele leu o discurso num teleprompter, tá muito claro isso, só que o discurso dura 4 minutos e a gente tem mais não sei quantas horas de um dia para ele fazer uma live, mostrar uma caixa do medicamento e falar, ó, tá aqui, quem quiser eu tenho 2 comprimidos, daquele jeito, né, como se fosse informal, como se fosse, né, a vizinha que está me prescrevendo um chá para um combate de uma gripezinha. Então, a Covid-19 é um vírus perigosíssimo, não é uma gripezinha, para ser tratada dessa forma. Ele, mais uma vez, demonstra que ele não está à altura do seu cargo à medida que ele vai confrontando a ciência, a medicina que ele usa frequentemente para cuidar da sua saúde, né? Então, é muito grave esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, eu ouvi o depoimento do Dr. Davi Wipe, que enfim, teve contaminado, um médico, a gente teria muitos atributos a dizer a ele, né? Bastante conceituado, sempre à frente, não só nesse momento, e onde ele vai usar a privacidade de um médico para fazer o discurso ideologizado. Então, quando o ministro Mandetta vai à televisão fazer um meio de campo e acusar, né, Davi Wipe, acusar o governador Dória de estar ideologizando, então gostaria de lembrar o ministro Mandetta que eu tenho algumas observações sobre a condução sua da crise, mas certamente até o momento ela é infinitamente melhor do que o comportamento do presidente, inclusive defendendo o isolamento. Quase caiu nessa semana por ter uma atitude irresponsável e em consonância com a Organização Mundial de Saúde, com a comunidade médica e científica internacional, né? Quem está o tempo todo
ideologizando, não são os seus adversários, é o próprio presidente. Em que medida a ala militar e por quanto tempo? Eu acho que nós estamos falando aqui de uma questão que é de tempo. Tem condições de segurar esse presidente que quer confrontar a ciência, que quer confrontar a medicina e que pensa mais na economia do que nos pobres, do que nos mais desassistidos. Eu acho que é disso que estamos falando. Então, nessa semana, eu acho que um grupo dessa ala militar conseguiu fazer uma mínima contenção. E isso pode durar, enquanto nós estamos falando aqui, pode ser que daqui 5 minutos tudo isso já vá por terra, ele vá às suas redes ou vá lá no cercadinho da frente do palácio e cometa mais algum desvario. Eu acho que, eu diria que o que pode contê-lo é uma institucionalidade que diga, você não pode fazer um decreto contra o isolamento, você precisa agilizar, enquanto fazendo esse circo, agilizar sim as medidas de apoio aos mais pobres. Então, ele ontem quis fazer uma espécie de prestação de contas de todas as medidas econômicas, né, que têm sido feitas, mas elas têm sido muito lentas para fome, pobreza, que vem aumentando nas comunidades. Preocupe-se com isso, presidente. Preocupe-se com isso. 2022 está muito longe. Nós precisamos salvar vidas agora, nesse momento, e esse cargo tem um papel importantíssimo em conjunto com a comunidade científica e médica, né? E a sociedade civil organizada, que tem demonstrado iniciativas incríveis e que ele poderia olhar essas iniciativas e dar apoio a elas. Eu acho que é mais ou menos assim que eu tenho visto esse momento. Certo, e o posicionamento do ministro da Saúde, né, Luiz Henrique Mandetta, né, que você salientou, só que ontem ele acabou falando, né, na coletiva, que quem comanda é o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, ele pede, né, para não politizar, não precisa politizar, tem que ter foco, disciplina, como ele sempre fala, né? Os ânimos estão exaltados, aqui está tudo bem, e falou, né, que vem aí muitos dias difíceis, mas falou que quem comanda é o Jair. Na realidade, é uma saia justíssima a do ministro, né? É uma saia justíssima. Ele também é um político, nós não podemos esquecer disso, né? Então, eu acho que ele é médico, está ali por esse cargo, mas ele é um político, né? Foi deputado federal, enfim, tem toda uma trajetória lá no seu estado. E eu acho que ele está tentando colocar um pé em cada canoa. Né? Em que sentido? Mantendo as medidas, né, de proteção, de isolamento, conforme as normas definidas pela Organização Mundial de Saúde, está corretíssimo nisso, mas, ao mesmo tempo, também acenando que, olha, eu estou aqui fazendo isso sob o comando de um piloto, sob o comando de um técnico, né? É como se fosse um time de futebol e tal. E desculpe, ministro, não, toda vez que o senhor fala em isolamento, o senhor está indo em contrário ao presidente, né? Não é por quê? Porque o presidente é contra o isolamento. Ele tem dito isso, ontem disse no pronunciamento, mais uma vez, e eu acho que talvez uma das coisas mais cruéis é responsabilizar as pessoas por essa condição adversa que elas vivem. Então, aqueles que vêm perdendo seus trabalhos por conta do isolamento, vou pegar aqui profissionais do ramo doméstico, que trabalham na casa das pessoas, e que não pode ir para a casa das pessoas, porque né, elas são fluxos, todos nós somos fluxos de condução de vírus.
nós vamos dizer que essa pessoa não quer trabalhar? Não, essa pessoa deve ficar em casa como todos nós, né? E por isso que eu digo que é cruel, porque ele responsabiliza a vítima. Isso é uma conduta muito clássica, né? Pelos seus problemas. Não, essa população é vítima de não poder, pela natureza do seu serviço, né? Quem lida com o público, não pode fazer num momento em que temos que estar isolados. Então, eu acho que também o que me chama muito a atenção é uma falta de empatia, né? E quando um governante não tem empatia pelo sofrimento do outro, isso é muito perigoso, porque ele pode fazer medidas que sejam de fato muito perigosas e que coloquem em risco a vida e a saúde de milhares de pessoas. É muito preocupante. Certo, Rosemary, de minha parte, muito obrigada. Um forte abraço para você. Glauco. Abraço para você também. Fique em casa. Rosemary, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero dizer aqui todos que nos ouçam, não é uma gripezinha, é uma pandemia, é muito grave. Ficando em casa, nós nos protegemos, nós protegemos aos nossos familiares e amigos e a sociedade como um todo. Essa é uma das contribuições que a gente tem, dar suporte virtualmente às tantas redes de solidariedade que estão sendo criadas aí. Vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa para vencer juntos essa pandemia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, conversamos aqui com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.